Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. É com alegria no nosso coração que a gente vem aqui para trazer a mensagem de Deus para a vida dos irmãos. E como título, eu coloquei nessa mensagem As Janelas da Alma. É um provérbio, um ditado popular muito antigo, né? Que os nossos olhos são as janelas da alma. Eu fui até procurar quem era o autor dele, mas diz que não tem um autor. Eu acho que ele é tão antigo que virou um dito popular que ninguém sabe quem foi que o criou. Mas eu creio que ele é muito verdadeiro, né? E é um pouco disso que a gente vai falar, do olhar, em poucas palavras, em poucos minutos, tentar ser bem assertivo aqui. Deus por muitas vezes, irmãos, permite que nós venhamos passar por situação, circunstâncias, momentos, para aprendermos. E principalmente com pessoas. Pessoas que às vezes passam pela nossa vida, que nós convivemos, que nós vemos às vezes uma vez só, e acabam ali gerando em nós algo para ver, algo para ouvir, e acaba gerando informação para nós. E essa informação ela é tamanha, ela tem tamanha importância. Por muitas vezes a gente nem vai ligar no momento, mas às vezes a ficha vai cair e nós vamos lembrar daquilo que a pessoa nos falou, daquilo que nós vemos a pessoa fazendo. E isso vai gerar conhecimento em nós, para que no momento que tivermos que tomar uma decisão, ou tivermos que ou fazer uma escolha, nós venhamos a fazer a escolha da forma acertada. E é isso que nós vamos falar, de um personagem da Bíblia que viu isso acontecer na vida de um parente, mas na hora que ele precisou tomar a decisão certa, ele escolheu pela decisão errada, pelo caminho errado, e infelizmente pagou muito caro por isso. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 13, versículo de número 10. Vai dizer assim, Gênesis 13, versículo de número 10. E Ló levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, presta atenção nessa frase, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Como se começa essa história? Gênesis capítulo de número 12. Deus chama Abrão e diz a ele para que ele saia da sua parentela e vá para uma terra que Deus o mostraria. E ele, por obediência, sai e leva consigo o seu sobrinho Ló. E no decorrer desse caminho, alguns percalços vão acontecer. Algumas situações que vão gerar em Abrão acertos e erros. Abrão começa erguendo altar e invocando o nome do Senhor, fazendo tudo quanto Deus vem falando com ele. E Deus vem o abençoando cada vez mais. Mas vai chegar um momento em que vai haver fome na terra. E em vez de ele buscar a Deus, o que ele faz? Ele desce para o Egito com a sua família. E quando chega naquele lugar, o seu sobrinho fica deslumbrado com tudo que ele vê. Era o mundo hoje. Era o mundo hoje. O olhar de Ló para aquelas coisas transformou a vida dele. O que entrou aqui, desceu para cá. Aí entra uma pergunta até categórica, né? O que nós temos visto? O que nós temos ouvido? Que impacto isso tem na nossa vida? Às vezes parece que não, mas acontece. Quando Isaías vê a glória de Deus, o que ele fala? Que ele é um homem de impuros lábios, porque ele vive no meio de um povo de impuros lábios. Não é verdade? E isso faz diferença. E infelizmente é o que por muitas vezes nós vemos. Injustiça, perversidade e muitas outras coisas que nós podíamos falar aqui.
E qual é o envolvimento disso nas nossas vidas? O que o mundo tem trazido para nós? Nós temos colocado um filtro, porque graças a Deus nós não somos cegos, nem surdos. Só que nós temos que ter um filtro para que aquilo não nos traga nenhum malefício, e sim experiência para uma tomada de decisão. E Ló viu aquilo e se apaixonou por aquilo que ele viu. Só que passou o tempo, eles subiram do Egito. E quando eles sobem do Egito, a Bíblia vai falar que eles eram extremamente ricos. Em Gênesis 13. Ao ponto de que os pastores de Abrão com os pastores de Ló não conseguiam conviver juntos. Começaram a ter brigas. Então Abrão sabiamente diz: nós somos família, nós não podemos viver desse jeito. Vamos fazer o seguinte, escolhe o lado que você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí Ló levanta os olhos e vê os verdinhos das campinas de Sodoma. E como diz o versículo, ele se faz menção do Egito. Aquilo no Egito mexeu com ele e trouxe essa situação para ele. E ele, vai para lá. Mas mal sabia ele o que esperava. Ló sai da mentoria, do pastoreio, da instrução, dos caminhos de um homem que tinha uma palavra de Deus, para ser subjugado a 5 reis que viviam extrema perversidade. E o duro que quando ele chega lá, em vez dele ir embora, ele continua lá. Ele continua vendo as mesmas coisas, ele continua vivendo naquele meio. E aquilo vai impactando tanto ele quanto a família dele. Até que um dia, 4 reis aparecem para brigar contra esses 5. Eu não posso decorrer toda a palavra aqui como eu gostaria. E esses 4 reis montam emboscada para esses 5. E esses 5 caem. E esses 4 invadem Sodoma e Gomorra e levam as fazendas de todos, as famílias de todos e fazem com que eles virem escravos. Olha que situação. Sai da mentoria para cair para 5 reis. Agora de 5 reis ele perde tudo e ainda vira escravo. Mas Deus é tão bom que um desses que foi capturado, ele vai escapar e ele vai contar a Abrão o que aconteceu. E Abrão pega ali todos que tem com ele e vai resgatar aquele povo. E eu creio que Deus estava com ele porque ele resgata todos e devolve a Ló a sua fazenda, a sua família, a sua liberdade. Aí você pensa, então agora Ló vai tomar jeito na vida dele e vai sair daquele lugar. Infelizmente não, irmãos. O coração dele estava ali. Ele continua ali. Mas lá na frente, Deus vai mandar destruir aquela cidade. E por amor a Abrão, Deus vai livrar Ló. Mas Ló vai tomar algumas atitudes que, se desse tempo para nós falarmos aqui, você vai ver que ele não queria sair daquele lugar. Ele não tinha pressa. Tanto é que ele perde a mulher dele no meio do caminho. Tanto é que as filhas dele vai ter a atitude daqueles moradores. E a vida de Ló vai acabar desse jeito, Gênesis capítulo 19, versículo de número 37 e 38. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Esse é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. A descendência de Ló foi dos povos que brigavam, que guerreavam com o povo de Deus. Triste a história de Ló. Por quê? Porque olhou e continuou olhando para as coisas que não deviam. O que o mundo tem trazido para nós? O que tem descido ao nosso coração? Olha que lindo quando nós temos um olhar segundo a vontade de Deus. No mesmo capítulo 13,
versículo de número 14. Olha o que vai dizer. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte, para a banda do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de te dar para ti e a tua semente para sempre. Abrão não precisou levantar os olhos para ver. Deus falou para ele levantar os olhos para ver. Que nós possamos ser assim. Que Deus fale conosco, que Deus nos aponte, que Deus nos oriente. Para encerrarmos, eu queria contar uma pequena ilustração para você. Existia um pai e um filho, e um dia eles foram numa mercearia. E o pai deixou o filho ali e falou, filho, fica aqui que eu vou no açougue do outro lado da rua. Eles já eram conhecidos ali, cliente da mercearia. E naquele balcão tinha um pote de bala bem bonito. Aí o dono da mercearia falou assim pro filho do cliente, você quer? O menino falou, fez assim com a cabeça, como se queria. Ele falou, então pode pegar, não tem problema. Só que o menino não pegava, e o menino continuava olhando aquele baleiro. Passado alguns minutos, o pai dele voltou, e o homem da mercearia falou para ele, eu ofereci pro seu filho, ele falou que queria, mas ele não pega. Já falei, mas ele não pega. Então ele chegou pro filho, ele falou, filho, você quer? Eu quero, pai. E por que você não pegou? Ele falou, pai, eu estava esperando você. Ele falou, mas por que, filho? Porque a sua mão, pai, é maior que a minha. Meu irmão, espere em Deus. Por mais que as coisas venham sobre nós, que ela entre aqui, que ela entre por aqui, mas saia por aqui. Se entrar por aqui, saia por aqui. Retenha só aquilo que é bom e confie em Deus, porque a mão dele é maior e o olhar dele é certo. Que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, fale com cada um, Senhor, dentro da sua situação, dentro daquilo que tem vivido. Mostra a eles o caminho, mostra a eles para onde olhar e se conduzir para a glória do teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, meus queridos.